Olá, bom dia, graça e paz, amém? Chegamos a mais um vídeo comentado, agora na primeira carta de Paulo, no capítulo 2, a prática de oração por todos os homens, um só mediador, que é Cristo Jesus, e o poder conveniente no culto público, amém? Vamos tratar de comentar esses temas tão importantes que o apóstolo Paulo aborda e que são tão atuais nos nossos dias, amém? Você já parou para pensar por quem nós devemos orar? Então, os cristãos devem orar por todos os homens, sem distinção. Porém, especialmente pelas pessoas que se encontram em posição de autoridade, né? Nós vamos ver isso aqui do verso 1 ao verso 7, onde ele diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestres dos gentios na fé e na verdade. Olha quantas coisas nós podemos tirar desses 7 versículos, né? Primeiro, é muito importante nós entendermos isso. Devemos orar por aqueles que se acham investidos de autoridade sobre nós. Se desejarmos colher os benefícios de um bom governo, que é um dom valioso de Deus para o bem-estar da igreja e avanço do evangelho, né? Então, orar por aqueles que estão investidos de autoridade, orar pelo pastor, orar pelos pastores, orar por as autoridades civis, pelos nossos governantes, orar pelo nosso prefeito, governador, orar pelo nosso presidente, orar pelos deputados e senadores, ou seja, por todas as autoridades, para que tenhamos vida tranquila, para que tenhamos vida pacificada. E é interessante, quando Paulo vem aqui falando sobre orar e fazer intercessões e ações de graça e súplicas pelos reis, ele está falando de César, né, que era um perseguidor da igreja. Ele estava falando de Agripa, né, ele estava falando dessas pessoas que precisavam da nossa oração, e nós precisamos velar através da oração. Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Versículo 8: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Então, a atitude dos homens e mulheres na oração pública, né? Ele revela aqui, ele diz aqui que os homens devem orar, levantando mãos santas e tendo o coração livre de ira e de animosidade. Amém? A ira do homem não opera a justiça de Deus. E quando nós falamos de fervor, nós não estamos falando de motivação. Nós não estamos falando apenas de ânimo humano. Não. É algo que é produzido pelo Espírito de Deus. Amém? E Paulo vai dizer que esse tipo de oração, isso é bom, isso é aceitável diante de Deus, quando nós oramos pelas autoridades com piedade, com respeito, tendo grande consideração por estas pessoas que estão exercendo essa função de autoridade. Amém? E ele vai falar aqui também que existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? Não há outra salvação a não ser em Cristo Jesus. Ele mesmo diz, né, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, são pronomes que definem, né? É o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendicioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então ele vem falando aqui que não deve ser, né, o vestimenta, principalmente aqui no meio dos pagãos, né,
que as mulheres que se vestiam assim, realmente eram mulheres assim, que faltava muita a piedade. Então, muitas dessas mulheres se converteram e continuaram se vestindo como se vestiam antes. E o apóstolo Paulo vem trazer essa correção. Precisa haver uma mudança de mentalidade, amém? E isso vai produzir uma mudança na vestimenta, na forma de agir, na forma de falar, na forma de pensar. Então, as mulheres devem vestir-se modestamente, ordenando-se mais por boas obras do que por vestidos custosos. As mulheres devem observar a ordem instituída por Deus para os sexos, ou seja, o marido é o cabeça da esposa, e ele exerce a autoridade no lar e na igreja. Paulo vai falar isso aqui nos versículos de 11 a 13, amém? Falando em sentido geral, a esfera da atividade da mulher é mais no lar do que no ministério. Isso não quer dizer que a mulher não possa exercer o ministério. Nós vemos Paulo saudando muitas mulheres que eram eficientes e eficazes no ministério. Amém? Versículo 11. A mulher aprende em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido. Tem versões que diz sobre o homem, amém? E está falando aqui sobre o contexto do lar. Então, Paulo não permite que a mulher exerça autoridade sobre o marido. Por quê? O marido é o cabeça da mulher, o marido é o cabeça da esposa. Ele é a autoridade sobre sua esposa. Amém? Aí ele diz: esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Olha que coisas interessantes que nós podemos seguir, né? E devemos seguir. A fé, o amor, a santificação, tudo isso com bom senso, tudo isso com equilíbrio. Amém? Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Muito importante mesmo nós entendermos isso. Amém? Se fizermos isso, vamos desfrutar muito da presença de Deus, vamos desfrutar muito da palavra de Deus. Você está lendo a Bíblia? Você está lendo 1 Timóteo? Você está acompanhando direitinho? Está sendo bom para você? Comente aí comigo, amém? Coloca aí o que é que você tem recebido através desses comentários bíblicos. Quero lembrar, hoje à noite nós continuamos com os nossos cultos online, amém? Você pode já ir divulgando e no momento, às 18 horas, acessar o culto. Outra coisa, deixe seus filhos também na frente da televisão e do computador hoje, porque nós vamos ter aulinhas para as crianças, amém? Então, no culto hoje, terá um momento que haverá aulinhas para as crianças e elas poderão fazer as atividades e interagir com as professoras que vão estar trazendo essa aulinha. Uma outra informação também, a secretaria da igreja vai estar aberta, amém? Para que você possa vir deixar os seus dízimos e as suas ofertas. Seja fiel a Deus, amém? Seja fiel de coração, faça isso com alegria, confiando no Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a nossa confiança deve estar em um só lugar, no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um grande abraço, aproveite o dia para passar com a família em casa, amém? Que bênção! E aproveita também, irmãos, para buscar ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã.